Oi, gente linda do meu coração! Como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos ao Ericast, podcast da sua jornada extraordinária. Eu sou a jornalista Érica Vandenbroek e hoje nós vamos abordar um tema que é muito sério, mas é relevante e precisa, sim, ser debatido. Embriaguez ao volante. Então já se inscreve no canal, compartilha com todo mundo, curte, me ajuda aí, porque a gente precisa crescer, porque a gente traz aqui informações que são muito preciosas, muito importantes para melhorar a sua vida, a sua jornada, melhorar a sociedade. Eu quero agradecer, fazer aquele agradecimento breve, rápido, mas que não pode faltar ao meu amado, meu querido, meu amigo Fagundes. Fagundes, obrigada. Obrigada por essa maquiagem. Hoje eu me olhei e falei, uau, Érica, você está 20 anos mais nova com essa maquiagem. Parece que você fez um botox, um negócio, deu uma levantada, um lifting, e foi graças ao seu trabalho. Muito obrigada. Obrigada pela escova, por estar sempre cuidando aqui do meu visual, do meu cabelo. E eu quero já indicar o Fagundes para você, minha amiga, para você, meu amigo, porque ele faz cortes também, masculinos, extraordinários, incríveis, de acordo com o teu estilo, de acordo com a sua personalidade. Então, entre em contato lá com ele e fala que você está assistindo o Ericast, que você ficou sabendo, você que é daqui de Curitiba, da região metropolitana, você ficou sabendo através do Ericast, podcast da sua jornada extraordinária, que ele vai fazer um preço, ó, muito justo para você. 41 99543 7781. 41 99543 7781. Já avisou todo mundo? Conhece alguém, algum jovem aí da tua família que faz isso? Porque, assim, alguns jovens que eu conheço, eles dizem assim, não, eu fico melhor quando eu bebo. Melhoro, sabe? Eu fico mais seguro quando eu bebo e dirijo. Gente, isso é uma ilusão, isso não existe. Entendeu? Porque afeta completamente aqui, ó, o seu cérebro. Então, você conhece alguém assim? Já vai mandando para essa pessoa, então, ali o episódio, tá? Que você vai estar ajudando, você vai estar contribuindo, não só para a preservação da vida dela, mas também de outras pessoas no trânsito, porque o trânsito, a gente sabe, é coletivo. Segundo um levantamento, agora o último levantamento da Polícia Rodoviária Federal, essa combinação que a gente está falando do álcool e direção, matou 77 pessoas, ok? E em 1.507 sinistros realizados entre janeiro e maio deste ano, isso no Brasil. O número de mortos aumentou 22% e de sinistros 7% por causa dessa combinação que é muito explosiva, que é muito violenta. Só para você ter uma ideia, no mesmo período do ano passado, 63 pessoas morreram em 1.409 acidentes. Há 16 anos foi criada a Lei Seca aqui no Brasil. Mas, como a gente comentou, os números são crescentes, o comportamento das pessoas está terrível, porque elas estão bebendo mais e estão, sim, indo para o volante. Então, a gente vai conversar hoje com uma pessoa que é especialista em crimes de trânsito, o Dr. Sérgio Jaworski, que está aqui e que vai trazer um conteúdo exclusivo para você. Ele vai te orientar sobre a legislação, sobre a sua conscientização. Dr. Sérgio, muito bem-vindo. Agradeço mais uma vez o convite. Um prazer estar presente aqui no podcast para poder abordar um tema que pode parecer muito batido, né? Mas que nós temos novidades aí legislativas, de entendimentos de tribunais, e que esses dados são bastante alarmantes, né? É impressionante que depois de quase 2 décadas nós não tenhamos ainda uma diminuição no número de mortes, uma redução aí da questão do alcoolismo em si, alta velocidade, utilização do carro. O carro, em verdade, é uma arma, né? E talvez seja uma das piores armas que hoje nós temos no país. Uhum. Não acredito que exista outra forma de morte violenta, que exista mais vítimas do que a morte de
automóveis e que envolvem rodovias, que envolvem a utilização do álcool. E o tribunal tem sido muito, não tem perdoado essas questões, tem sido muito agressivo na questão de punição. Então, ou o povo se conscientiza de uma forma natural, espontânea, para que não venha a sofrer uma penalização brusca, ou vai ter que pagar de uma forma, da pior forma possível, digamos assim. Muitas vezes com a vida, né? Muitas vezes com a vida, né? Muitas vezes tirando a vida de uma família inteira, que não deve ser fácil também uma pessoa viver, né? Mas quantos anos aí imaginando que destruiu um pai, uma mãe, um filho, matou alguém por uma inconsequência. Existe ainda, lamentavelmente, hoje, no seio da sociedade, esta ideia de que se sair e beber, pode pegar o carro. Muitos até brincam, né, que ficam melhores motoristas, que têm uma melhor atenção, o que é um absurdo, né? Uma inverdade, na verdade. Então, nós temos que ter um olhar atento, até mesmo para a nova punição que existe. A lei traz agora uma pena de 5 a 8 anos para quem é pego dirigindo sob influência de álcool ou de algum tipo de entorpecente, algum tipo de droga. E isso é a parte de você cometer uma lesão corporal no trânsito, é a parte de você cometer um homicídio, e aí nós já estamos falando de uma pena maior, que vem tendo uma implicação bastante interessante, que nós vamos conversar hoje aqui, relacionados ao Tribunal do Júri. Ah, muito bom. Mas vamos começar, então, comentando esses números ali, analisando os números que eu falei. Sim. Por que isso está acontecendo? Faltam campanhas de conscientização, fiscalização, porque ali, quando a lei foi lançada, houve uma redução. As pessoas, elas pararam de beber e dirigir. Só que depois voltaram e isso foi aumentando gradativamente. Mudou o comportamento das pessoas. Qual é a sua análise? Pois me causa até me causa espécie esta questão, porque, trazendo num comparativo o uso do cinto de segurança, ele não era utilizado antigamente. E depois da lei nós passamos a utilizar, e é difícil você ver alguém que pega um automóvel e não utiliza o cinto de segurança. Agora, a questão da ingestão de bebida alcoólica, trânsito, velocidade, morte, realmente nós não tivemos uma mudança de consciência, digamos assim, da população. E aí talvez esteja bastante enraizado nesta questão de utilização de álcool mesmo, desde muito cedo. A permissão dos pais para que, mesmo diante de uma proibição legal, né, porque os estabelecimentos não podem vender para menores, mas os pais autorizam que os filhos bebam em casa, filhos menores, desde cedo, como uma forma de confraternização. E outra questão também que nós poderíamos colocar em voga agora é os aplicativos que nós temos, Uber, nós temos 99, enfim, vários aplicativos hoje que baratearam muito a questão do deslocamento e que não dá para entender o porquê uma pessoa precisa pegar um carro, sendo que é só ela fazer uma ligação, ir tranquilamente, voltar tranquilamente para casa. E o que me parece é que não envolve somente os jovens, envolve todas as faixas etárias. Pessoas idosas, homens, mulheres, universitários, não universitários. Então, é endêmico mesmo do Brasil isso, sabe? É uma herança assim, ruim dos tempos passados que nós precisamos superar. Eu tenho muitos amigos que há muitos anos não pegam mais o carro quando vão em alguma festa. Eu também não. Então, assim, vai ingerir um gole de bebida alcoólica, já não pega. Sim, evita, né? E eu digo mais ainda, né? Eu tenho utilizado muito pouco o veículo, porque mesmo você indo numa festa e não ingerindo bebida alcoólica, você volta mais cansado. Sim. Né? Geralmente é depois da meia-noite, madrugada, altas horas. Existe a possibilidade também, né, de você
bater, perder um pouco desse reflexo, não somente pela utilização do álcool, mas pelo próprio cansaço ali, né? O desgaste que você teve, às vezes a pessoa vai, dança, se diverte, né? Come demais. Então, barateou, tá muito mais fácil. Eu não entendo por que não pega isso. Talvez seja por essa questão de que no Brasil é status ter carro. É status andar de carro. Né? O tempo que eu passei lá na Espanha, eu percebi que o status lá é não andar de carro. Né? Então, a maioria das pessoas utilizam o trem, utilizam os aplicativos, utilizam o táxi. E poucos ligam muito para essa questão. Só que no Brasil, ter carro e utilizar carro está muito ligado ao status social da pessoa. Principalmente em Curitiba. Principalmente em Curitiba. Então, aqui, nós temos essa questão. A gente tem as pessoas, elas têm 3, 4 carros na garagem. Para 2 pessoas na família, né? Para pagar IPVA. Não tem necessidade. Né? Exatamente. E aí os filhos acabam utilizando. Né? Existe essa permissão que existe dos pais não é somente em relação à utilização do álcool. Eu já conheci muitos pais que acham que os filhos, a partir de 15, 16 anos, já podem dirigir. Liberam para que saiam embaladas. E é aí que está o risco. Né? E nós temos vários aí exemplos de jovens que acabaram, por inconsequência, praticando crimes no trânsito e que talvez à época não sofreram uma punição severa, mas hoje o quadro mudou e nós estamos aí com a possibilidade real de quem beba, anda em alta velocidade e pratique um homicídio no trânsito e realmente recluso e ficar preso. Cumprir uma pena de prisão. O que era bastante raro. Era, né? Um tempo atrás. Sim, 10 anos atrás. Pouco tempo não cumpria. As novas determinações, aí nós vemos os tribunais. Nós sempre tivemos esse debate a respeito do dolo eventual e a culpa consciente. Sim. Que a culpa consciente seria quando a pessoa acredita que, pelas suas habilidades, aquele acidente jamais ocorreria. Então, ela se importa com o resultado e ela acha que esse resultado não vai acontecer, porque ela é muito hábil. E já no dolo eventual, a pessoa simplesmente pratica o ato, né, e ela pouco se importa com o resultado, se ele vai ou não vai acontecer. Que, a meu ver, talvez seja uma questão aí de pegas, né, feito de carro, dessa chamada roleta paulista. Isso, que é essa roleta. Que ultrapassa, se está no sinal vermelho. Obviamente que essa pessoa sabe do risco, que se está com o sinal vermelho fechado para ela e sinal verde aberto para o outro, pode estar vindo um carro. E ela assume o risco, eu vou passar, né? Então, e os tribunais vêm sendo muito severos. Essa semana mesmo, eu tive contato com 2 casos que no estado do Paraná, em Curitiba mesmo, né, nas varas do Tribunal do Júri, 2 motoristas foram denunciados e foi recebida a denúncia por dolo eventual em homicídio no trânsito. Olha, e aí a penalidade pode chegar a quanto tempo? Aí nós estamos falando a mesma coisa de um homicídio normal. Um homicídio simples, nós temos de 6 a 20, homicídio qualificado de 12 a 30. E aí a pena do homicídio culposo na direção de veículo automotor é bastante baixa, de 2 a 4 anos. É uma penalidade que, por mais que uma pessoa pegue no seu máximo, ela ficaria em regime aberto, cumprindo em casa, né, tendo que ficar finais de semana, não se ausentando de repente das 23 até as 5 da manhã, mas agora mudou. E mudou somente para a pessoa que está ali com álcool e mesmo não praticou um crime. Porque partir de uma pena de 5 anos, para mim, é bastante relevante. Agora, o que eu costumo dizer é que a lei não molda comportamento. A lei não molda. Eu acredito que a questão ali do cinto de segurança é uma exceção à regra. Mas a lei, a punição, parece que cada vez mais nós temos aí crimes elevados à categoria de hediondos, aumentos de pena, diminuição de progressão de regime, complicações ali na execução para que a pessoa venha à liberdade, mas os índices de criminalidade não têm baixado. Pois é. E isso causa espécie. Por que não baixam? São sinal de alerta, então, para as autoridades? Eu acredito que sim. Eu não tenho visto... Da segurança viária,
mais campanhas de conscientização mesmo das pessoas? O que você entende nesse sentido? Eu acredito que existe uma permissividade, na verdade, muito grande em relação à utilização do álcool, né? Em Curitiba, vamos dar como exemplo, todos sabem os lugares onde se utiliza álcool e se anda com veículo automotor em alta velocidade. Por que as autoridades não promovem, né, batidas ali nesses locais reiteradamente, blitz, realmente prendem, né, mandam lá para a delegacia, fazem com que essas pessoas respondam, né, apesar de que todo tipo de cultura ela depende de um aprendizado. Mas a repressão também não está ocorrendo da forma correta. A fiscalização. Não, né? Então nós temos uma lei, né, que prevê um crime com pena, mas que somente é utilizado depois que alguém morre. E aí me parece bastante ineficiente. Aí se torna um meio meramente punitivo. E o que nós queremos em sociedade para evoluir como seres humanos é a prevenção. É que o crime não aconteça. O caso do Yared, lembra? Que aqui em Curitiba, que foi um Sim, caso... do Carli Filho. Isso, o Carli Filho, que era deputado e matou o Yared, um amigo, no trânsito. Sim. Como é que foi nessa época? Eu me lembro que eles pegaram quase 10 anos de prisão. Eles chegaram a ser presos, a lei mudou de lá para cá, Na ficou verdade, mais severa, era mais branda. a época entrou-se muito nessa questão, né, de dolo eventual de culpa consciente. Ele acabou sendo julgado, condenado, depois de muitos anos, muitos recursos, anulação de julgamentos em tribunais, né? Obviamente que beneficiado por defesas bem estruturadas que ele teve, uma pessoa que tem recursos financeiros, e isso faz a diferença no processo judicial brasileiro. Infelizmente. Ele foi condenado a uma pena pelo Tribunal do Júri de 9 anos e 4 meses. Porém, o Tribunal de Justiça do Paraná baixou essa pena para 7 anos e 4 meses. 9 anos levava ele a um regime fechado de cumprimento inicial. 7 anos, um regime semiaberto. As informações que me passaram é que ele ficou 3 dias preso, É verdade, eu lembro. e que eles colocaram uma tornozeleira e que ele cumpriu o regime semiaberto, que é em colônia penal agrícola, mas cumpriu harmonizado com tornozeleira eletrônica. Então ele teria ficado 3 dias no local e já mandaram para casa com uma tornozeleira eletrônica. Em 2020, ele teve a progressão de regime para o aberto e jamais foi preso por esses 2 homicídios praticados, né? Que parece que envolviam, o que tudo indica, essas 2 condições aí elementares, tanto para o STJ quanto para o STF, de embriaguez no volante e alta velocidade. É verdade. Que absurdo, né? O sistema recursal brasileiro, ele acaba permitindo para quem tem condições financeiras se utilizar de todos os mecanismos possíveis, né? Eu não diria ali que houve algum tipo de favorecimento, mas que houve, por exaustão, a utilização de todos os meandros aí judiciais, com certeza houve, né? Então, de 2009 o crime, né? Ele vai ser punido ali em 2020, mas mesmo assim a punição ela fica somente na teoria. Eu acredito que isso cause uma dor muito grande aí para os familiares, né? Mas agora... Até hoje, a mãe dele virou deputada federal para lutar por essa causa, né? Sim. Ela vendeu tudo que ela tinha para pagar, se não me engano, foi o Elias Matarassade, o advogado dela. Isso, de assistência da acusação, né? E mesmo assim foi um baque. É. Né? Ela nunca mais se recuperou. Tanto que ela era uma empresária e tal. E aí ela foi para a política justamente para lutar por essa causa. Porque as leis eram muito brandas. E ela fez um bom trabalho. Ela não se reelegeu, mas enquanto ela esteve lá, ela trabalhou mesmo assim por essa, Sim. por essa causa. É importante que se diga que esse benefício, né, do regime semiaberto harmonizado com tornozeleira eletrônica não é algo que foi exclusivo para ele. Tem ocorrido muito no estado do Paraná pela questão da falta de vagas. Nós temos poucos
presídios agrícolas, sabe? E de semiaberto. Então, eles acabam privilegiando pessoas que vêm do regime fechado, progredindo de regime para jogar no semiaberto, do que pessoas novas. Só que a questão dele ali é que envolve um crime com violência, né? Aqui nós estamos falando de crimes, de repente, sem violência, sem grave ameaça. Mas eu acredito que ficou uma sensação de impunidade. Total, né? Para os familiares das vítimas, para a sociedade paranaense. Mas... E é um mau exemplo, né? É um mau exemplo. É um mau exemplo. Qualquer pessoa que dirige, bebe, anda em alta velocidade dentro de uma cidade, é um mau exemplo para a sociedade. É um mau exemplo para a família, né, para o próximo. E tem que ser reprimido esse tipo de conduta. Né? Hoje nós temos aqui uma cidade que ela possui câmeras na maior parte dela. É muito fácil você pegar uma placa, você ter um sistema de fiscalização. É o que nós comentamos. Não adianta você ter, de repente, uma legislação severa, robusta, mas não ter a devida fiscalização. Acaba prejudicando toda a parte jurídica, porque você não chega aos autores. E um trabalho de conscientização, você acha que é importante também para pegar agora as novas gerações aí, desde criança? Eu acredito. Eu sempre fui favorável ao ensino básico do direito dentro das escolas. Ensino fundamental e médio. Você ter noções ali relacionadas à cidadania. Nós somos cidadãos. Nós dependemos de normas de conduta para que nós sejamos aceitos e possamos viver bem na sociedade. E nós não aprendemos sobre isso. Nós aprendemos matemática, que nós usamos, mas nós não aprendemos leis. Então, eu acredito que uma conscientização desde lá de trás, porque as crianças, me parece que elas têm uma capacidade maior de verificar o errado e o certo. Né? Quando você ensina lá nos primeiros anos. E campanhas também. Eu não tenho visto muitas campanhas em rede nacional, estadual, mesmo nas ruas. É raro você ver uma blitz que eles somente estão fazendo para fins educativos, né, para explicar para as pessoas. E nós tivemos recentemente aí, acabou 2 dias atrás, a Semana Nacional do Trânsito, né? Do dia que a gente está gravando aqui. Você viu alguma coisa nas ruas? Eu não vi sair todos os dias e nem um dia me pararam, não vi me entregarem um folheto, não vi nenhum tipo de... Trabalho educativo. Exato, uma publicidade, uma propaganda do TV, governo. Nada, né? Nada. Passou batido esse ano. Passou batido. Eles levam como se fosse com naturalidade, mas que é algo que vem tirando vidas, que vem causando uma problemática, né, para o sistema judicial brasileiro e para a sociedade em si. Não são poucos os casos de homicídios praticados no volante, guiando automóveis. E a lei vem, né, endossando aí penas maiores, mais severas, buscando levar ao cárcere as pessoas que praticam, mas daí eu te pergunto, será que jovens, né, de 18 até 25 anos ali, eles têm consciência, noção de que pegar um carro e ir para uma festa e matar alguém vai ter uma consequência drástica dessa? Será que ele tem essa consciência? Eu acho que não. Muitas vezes ele vê não o pai, tem, né? não tem nem maturidade, né, para tem. isso. Então ele precisa sim ter essa informação. Sim. Né? Essa informação tem que ser batida ali várias e várias vezes para que possa entrar na mente dele, que ele perceba, opa, é assim, é perigoso, é verdade. Exato, você fazer de repente, hoje em dia está tão fácil, né, gravar vídeos, gravar, nas redes sociais. Sabe? Então você grava de repente para poder passar nas escolas, nos colégios, as consequências, famílias de vítimas, famílias de agentes ali que praticaram crime, estes jovens sendo presos, como que é a vida dentro de uma cadeia, né? Para depois daí você partir ali para uma questão, olha, existe pena, existe, sabe, normas de conduta que devem ser respeitadas na sociedade. E esta é muito séria. Esta é muito séria. Eu acredito que a maioria das pessoas aí não sabe que dirigir alcoolizado ser pego pela polícia dá 5 anos de cadeia. Não, porque mudou a lei, né? Exato. E eu acho que não foi amplamente divulgada essa alteração. Ninguém está falando, então uma alteração relevantíssima. Por que não foi publicada? Por que não aparece lá, né, entre uma programação e outra ali, uma advertência? Olha, agora dirigir alcoolizado ou sob influência de qualquer droga
pena de 5 a 8 anos. É. Já é uma forma, né? De repreender, né? Sim, educativa, para fazer a pessoa se assustar. Opa, para reprimir, como né? assim 5 anos agora? 5 anos é cana. Exatamente. Né? E o tribunal do júri lá é decidido por 7 pessoas da sociedade. Sim. Então não pode esquecer que esses casos de trânsito, eles acabam tendo uma repercussão social aí bastante relevante. E aí são essas pessoas que irão julgar. Muita gente já perdeu um ente querido no trânsito, já sofreu com questão de alcoolismo. Tudo isso pode influenciar uma decisão. Sabe? Então, às vezes, um jovem, por causa de uma irresponsabilidade, acaba perdendo um futuro brilhante que ele poderia ter. É verdade. Não compensa, né? Não compensa. É uma prática aí vetusta que deve ser eliminada da sociedade. Sabe? Assim como o uso descontrolado do álcool também. Nós não temos campanhas. E até as drogas bebem. também. Não pode beber, não pode, por exemplo, fumar maconha, que eles acham que não muda nada, que a maconha é uma droga. Droga. Não, gente, altera totalmente. Exatamente. Né? É uma droga, né? Sim, e vai pra cadeia também, viu? Vai pra cadeia. Vai pra cadeia, entra nessa questão aqui do 5 a 8, né? Não pode esquecer também que questões desta natureza, além de levarem à cadeia, também podem gerar uma reparação cível. Né? Se você tirar a vida de uma pessoa, de repente, de um jovem aí, de um homem, de uma mulher de 30 anos, você ser condenado a pagar, né? Uma pensão aí para os filhos dele, para a família que ficou viva, que agora não tem mais o suporte financeiro daquele pai. Então, além de todo o gasto que você vai ter com advogado, com justiça, né? Todo o estresse, gente. O estresse emocional talvez seja, sim, perder a liberdade por causa de algo que já está bastante batido, né? Algo que nós comentamos, que é falado, leis, e eu não entendo como que não entra na cabeça do ser humano isso, sabe? Parece que é uma epidemia mesmo, né? As pessoas, elas estão doentes. Sim, né? Sim. E elas não têm essa percepção. Nós estamos vivendo num momento onde existe uma descredibilidade das instituições e alguns falsos profetas do direito ou da vida social, aí, política, enfim, vem dizendo que existe a chamada liberdade plena. E liberdade plena não existe em sociedade civilizada alguma. Né? Nós temos um montante de liberdade que nós podemos exercer desde que a minha liberdade não atrapalhe a sua liberdade. Então, automaticamente, para que eu tenha liberdade e você tenha liberdade, as nossas liberdades devem ser limitadas. Eu não posso sair da minha casa sem roupa para ir até uma padaria, um supermercado. Por quê? Porque existem outras pessoas. Sim. Então, nós não exercemos a liberdade de forma absoluta no seu todo. Sim. A liberdade, ela tem limitações. E hoje ninguém mais quer saber de limite. Não, eu sou um ser livre, eu vou fazer o que eu bem entender. E assim, uma brecha que a gente vê na lei é o teste do bafômetro. Ele não é obrigatório, né? Não é obrigatório porque nenhum exame que seja feito, né, corporal, ele pode ser obrigatório. A Constituição garante que nenhuma pessoa seja obrigada a produzir uma prova contra si mesma. O que não inviabiliza, digamos assim, no momento ali que teve uma batida do carro, né, o carro é apreendido e algum objeto ali ficou ali dentro. O agente policial também, o agente policial, exatamente. Vê ali os seus sintomas ali de embriaguez, olho vermelho. Qualquer testemunha, né, pode dizer que essa pessoa estava alterada, que ela andava torto, que ela tinha um hálito etílico. Exatamente. Sim. E a questão do exame também, mesmo proibido, né, mas ele segue o mesmo padrão ali daquele exame do fio de cabelo, digamos, né, ou do cigarro. Uma pessoa, ela não é obrigada, de repente, a tirar um sangue lá para fazer um teste de paternidade e tal, mas se ela cair um fio de cabelo dela e este fio for buscado ali, vamos dizer, no banco que ela estava, você não promoveu nenhum tipo de ato atentatório à dignidade daquela pessoa e você pode utilizar como prova. Entendi. Então, inclusive em séries norte-americanas, aparece a polícia utilizando os copos que foram utilizados pela pessoa.
né, naquele momento e levando até uma perícia, fios de tem cabelo. DNA, né? Exatamente. Pede para a pessoa, de repente, ela lambe ali o negocinho do café, fica a saliva da pessoa. Às vezes ele não fala nada, ele oferece ali, né? Durante a conversa ali com o suspeito, ele oferece, quer um café, quer uma água, e ele pega ali o copo. Sim, existe essa e faz o possibilidade. exame. Então, assim, a prova testemunhal é sempre a prova indireta, tá? A prova direta é você fazer o bafômetro ou mesmo um exame de sangue, que aí você comprova de uma forma direta que aquela pessoa estava ali sob influência de álcool. Mas a prova testemunhal, ela tem validade também. E a nossa lei não diz que este tipo de prova é mais válido do que este tipo de prova. Né? Não existe uma rainha das provas. As provas, dependendo da sua idoneidade, são todas consideradas hábeis a comprovar. De repente, mas se a pessoa ela se recusa, já é um indício de que ela bebeu. Pois é difícil. Na maioria dos casos, né? Segundo o entendimento aí das próprias autoridades da Polícia Rodoviária Federal. Claro. Eu não poderia te dizer isso de uma forma convicta pelo seguinte. Aí pode existir vários fatores. Às vezes você pode pegar uma pessoa que ela tem um conhecimento jurídico e ela quer enfrentar aquilo de uma forma... Olha, eu sei que não é obrigatório, eu não vou fazer. Ou, de repente, a abordagem foi de uma forma bastante truculenta. Entendi. E aí ela cria uma antipatia pela autoridade também, sabe? Mas o que eu tenho a dizer é que refutar, né, esta prova não torna uma presunção de veracidade de que estivesse bêbado. Tá Mas bom? é importante fazer. Se você não está bêbado, né? Com certeza. E estão ali suspeitando de que você esteja, faça o bafômetro. Com certeza. Inclusive, que aí você vai comprovar que não está, entendeu? Sim, inclusive se tiver uma pequena alteração, você pode esperar um tempo e pedir para que se repita. Ou pedir para que você seja encaminhado a um exame de sangue. Parece que existem alguns produtos, até mesmo enxaguante bucal, com bastante concentração de álcool que possa gerar uma alteração mínima ali no bafômetro. Então, de uma forma até mesmo de comprovar, ele já vai pedir para que conste que ele não bebeu, que ele não utilizou drogas, e pedindo um exame de sangue para que seja encaminhado ao Instituto Médico Legal da cidade, ou da cidade mais próxima, se não tiver, para que seja realizado o exame de sangue. Pode ser feito também num hospital público, um hospital particular, de repente, né, conforme ali a viabilidade da região. Ok. A gente teve recentemente, não sei se o senhor ficou sabendo, o caso de uma vereadora aqui de Curitiba, inclusive ela é médica. Ela estava bêbada, ela tinha saído, acho que de um restaurante, tinha bebido muito lá com uma assessora, e ela provocou um acidente. Ninguém morreu, mas foi um acidente, provocou um acidente de trânsito. Sim. Certo? E aí ela se recusou a fazer o teste do bafômetro, e ela disse que, depois ela alegou que, na verdade, ela estava daquele jeito, falando de uma maneira mais lenta, né? Porque ela tinha tomado medicamentos, que ela toma alguns medicamentos, que ela faz tratamentos, e que esses medicamentos acabaram interferindo. Só que depois ficou comprovado através dessas provas, né, ali de testemunhas, da polícia que foi ali atender, de que realmente ela estava embriagada. Até mesmo é possível você ouvir os proprietários do estabelecimento onde ela estava, o garçom que serviu a mesa. Você pede ali a comanda dela, né? Não pode esquecer que muitos remédios aí de faixa preta, existe uma proibição de que você dirija, né? Não pode. Utilizando eles, porque remédio é droga, gente. Remédio é droga. E afeta totalmente. Você sofre ali um apagão, pode dormir ali no volante. Imagine, um remédio que está bastante em voga agora é o Zolpidem. Imagine uma pessoa tomar um Zolpidem e pegar a BR. Que perigo. Talvez seja pior do que beber até. Claro, porque é totalmente alucinógeno. A pessoa dorme, dependendo da quantidade ali que ela tome, né? Pode causar realmente um acidente grave e levar à morte. Então também é proibido isso. Olha, gente, pega essa dica. Peguem essa dica, que essa dica é muito importante. Se você toma algum remédio controlado, não saia, não dirija, vá de Uber, sabe? Pega aí um carro de aplicativo, pede carona para alguém, mas não faça isso. Muito legal. Gostei muito dessa informação que você trouxe aqui, porque eu acho que as pessoas elas não sabem.
que dá BO. Exatamente. Dá BO e pode acabar com a tua vida, né? Por causa de uma bobeira. É verdade. A gente já falou sobre as falhas na fiscalização. Teria mais alguma outra brecha nessa legislação que acaba facilitando, digamos assim, a vida de quem bebe e dirige? Eu acho que tem agora... Não existem brechas, né, mais na lei. O entendimento dos tribunais vem se condensando para que efetivamente se considere que quem dirige sob a influência de álcool em alta velocidade pratica um homicídio com dolo eventual e não um homicídio culposo. Isso, porque Então, antigamente eram mais julgados por homicídio culposo. Exatamente, daí por um juiz singular, né, que aplicava uma pena baixa. Sim, de quanto tempo? De 2 a 4 anos. E nem ficava preso nessa época? Não, geralmente substituía por restritiva de direitos, né? Mas agora o entendimento, inclusive, do próprio órgão do Ministério Público é de que casos que envolvam essas características, né, de alcoolismo e alta velocidade devam ser encaminhados mediante denúncia à Justiça como homicídio com dolo eventual. E aí há uma submissão ao júri popular, um desgaste grande, né? Não podemos esquecer da nova sistemática ali do júri, de que uma pessoa pode responder a todo o processo em liberdade e condenada no júri, segundo o último entendimento do STF, já pode sair presa, mesmo com o direito a recursos. Então, sabe, esta questão do Carli Filho, hoje talvez a resposta judicial fosse outra. Porque depois do júri ele já saía preso diretamente para um presídio, no caso, porque a pena atribuída a ele em primeiro grau de jurisdição foi de 9 anos. E acima de 8 anos já é regime fechado. Até julgarem o recurso dele e baixarem a pena, talvez ele estivesse cumprindo 1 ano e meio de pena. Né? Então, a sistemática hoje é outra, o STF mudou o entendimento e... eu acredito que a maioria, assim, das pessoas que forem condenadas no júri agora vão sair presas. Fico alerta aí para você. Pense 2 vezes antes de beber e dirigir, porque você pode acabar encarcerado e encarcerada, tá? Além de matar a vida, né, matar uma pessoa e ainda destruir a sua vida, a vida da sua família, como o doutor falou aqui. Então, partindo então para o final, que informação mais o senhor gostaria de acrescentar sobre o tema? Eu gostaria de deixar um alerta realmente à população. Nós que trabalhamos aí nessa área há muitos anos, né, já tivemos vários clientes que praticaram crimes dessa natureza, já atuamos na assistência de acusação de pessoas que sofreram com esse tipo de crime, e é totalmente desnecessário. Ele é um crime despropositado, que gera um arrependimento futuro assim absurdo, porque a pessoa realmente ela não acredita que ela vai ser punida. Tá tão enraizado no seio social que ela pensa, não vai dar nada, né? Para mim não vai dar nada, não mata, mas ela está assumindo um risco. E agora vai dar. E eu diria mais, eu acredito que nós teremos agora novas decisões que trarão também o seguinte: vamos tirar agora a questão do álcool e vamos colocar o celular na mão de uma pessoa. A pessoa está dirigindo, eu já passei na BR e vi pessoas com o celular na mão. Sim, isso é um perigo. E dizem, tira totalmente a atenção, né? Sim, segundo os especialistas, a utilização do celular causa um desvio de atenção tão grande ou talvez maior do que de uma pessoa alcoolizada. E aí? Sério? Levaremos a júri popular também, será preso. Todo mundo tem utilizado o celular. Eu acredito que é uma nova matéria que vem em voga em breve e que vai ser tema de debates robustos, densos, dentro das nossas cortes. Então fique alerta, porque eu conheço assim, todo mundo que eu já falei já cometeu algum deslize por causa de um celular na mão. É verdade. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Eu que agradeço. Pela sua participação aqui. Foi muito rica, né, gente?
Agradeço, obrigado mais uma vez e fico à disposição para o debate de novos temas por um debate das bets, que será o próximo, né? Exatamente, o debate das bets é interessantíssimo e está borbulhando aí na sociedade. Acredito que as pessoas vão gostar muito das novidades que nós temos a trazer. É isso aí. Muito obrigada, então, pelo seu carinho, muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia aqui com a gente. E como o Dr. Sérgio falou, nós vamos falar no próximo episódio, que vai ao ar sexta-feira a partir das 5 horas da tarde, sobre as bets, a pandemia das bets, aqui como ele classificou. E eu tenho certeza que vai agregar muito na sua vida também. Então a gente espera você. Muito obrigada e até lá. Este podcast foi transmitido e editado por AC Video Produções. AC Video. Uma produtora a serviço de Deus. Lives, edições de vídeos, casamentos, formaturas e videoclipes. Priorize a qualidade nas lives de sua igreja e de seu ministério. Na área da tecnologia, as pessoas priorizam a melhor qualidade. Nós estamos há mais de 20 anos no mercado e temos os melhores equipamentos para abençoar o seu ministério, cantor, pregador e a sua igreja. Entre em contato conosco e faça o seu orçamento. A nossa equipe está pronta para lhe atender. WhatsApp 41 99876 6767. AC Video.